Olá meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou passando por aqui para registrar este dia muito especial, que é 12 de outubro, né? Eu considero porque é um dia que é celebrada a fé no nosso Brasil, as pessoas celebrando a fé, a esperança e, principalmente a esperança também em relação às crianças, porque também é o dia das crianças. E quando nós cuidamos das crianças, quando nós nos preocupamos com as crianças, como que são joias, que estão ali para ser lapidadas, para ser cuidadas, para, enfim, ser uma coisa de valor inestimável, incomparável, Então quer dizer, quando nós investimos nas crianças, nós estamos fazendo esta plantação do paraíso. Nós estamos ali colocando a nossa esperança daquilo que a gente não pôde viver, daquilo que a gente não vive, Assim, porque hoje a gente conhece as limitações, então a gente está buscando e sempre preparando, não só as crianças, mas também como o planeta. É muito importante ter esta consciência que tudo aquilo que nós sonhamos, esperamos, o quê? Um paraíso, onde todos tenham paz, a natureza seja livre, não seja dependente do homem, porque hoje em dia a natureza, com toda a sua força, ela, a parte que o homem consegue dominar, o homem domina, o homem é terrível, Então há que ter essa harmonia, com a nossa criação, porque nós, na verdade, esse corpo físico é daqui, é natureza, é matéria daqui. Então, eu quero celebrar porque eu estou passando por uma semana, assim, revolucionário, como nunca na minha vida. Desde o início da semana passada, da semana passada, eu venho tendo experiências tão assim claras, tão reveladoras, quanto nunca tive na minha vida. A partir de começar dos meus mentores, que a gente tem uma ligação com os nossos mentores espirituais, No meu caso eu tenho os meus, que eu considero e tenho ali o prazer de sempre estar em contato com esses meus amigos e mestres, que estão sempre ali dispostos a orientar na nossa caminhada. Então eu tenho já há bastante tempo, já vai para quase um ano que eu já tenho este hábito, peguei até criei como hábito para mim este contato espiritual. Mas eu nunca havia ainda feito assim como que seria um desafio, Ou tipo assim, chegado assim com urgência e falar assim, não, vamos, eu preciso de uma ajuda para resolver isso e isso, o problema. E aconteceu essa oportunidade uns 2 dias antes, mais ou menos. Aí neste dia eu tive antes de dormir, uma conversa bem franca, sincera, aberta, leve, muito, assim, só aquilo ali já me libertou praticamente o resto que ainda havia de prisão em relação àquela situação. Mas depois, aí eu pedi um sinal, no outro dia. Aí quando eu acordei, já tinha 3 sinais, assim, só que eu consegui me lembrar, através de sonhos. Depois foi durante o dia e tal, durante a noite inteira. Mas aí continuei recebendo sinais, e no meio disso também aí outras coisas, assim, que eram coisas que às vezes pra mim, tipo assim, eu já tinha como que resolvido. São aquelas coisas que você tem ali o sim ou não 99,9%. Você tem, tipo assim, você nem sabe porquê, mas você não tem ali, você não consegue dar ali o 100%,
tanto para o sim quanto para o não. Mas, de repente, volta ali uma dúvida, né, em relação àquele 0,01. Aí volta uma dúvida e aquilo já pode te mudar para o outro lado, entendeu? Muitas vezes acontece nas nossas vidas e a gente fica a vida inteira naquilo ali, entendeu? Porque a gente fica fazendo a mesma coisa até quando chega perto do final de ter a experiência, né? De encerrar a experiência. Quando chega ali, aí você, não, acho que não é por aqui não. E volta e vai para o outro lado, entendeu? Mais ou menos isso. Aí faz a gente fazer, não isso que eu estou, em relação ao que eu estou falando aqui, né? Da minha experiência pessoal, mas eu digo assim, num geral, né? Das experiências da nossa vida. É aquela famosa charge lá, onde tem a pessoa cavando para poder chegar no tesouro, e quando tá faltando ali 1/10 daquilo, tudo que ela já fez, ou talvez até menos que isso, ela desiste e vai embora. Aí vem outro e termina de cavar rapidão ali e já chega, entendeu? É desse jeito, então preste atenção. Aí aconteceu que eu tive esta clareza, assim, 100%, né? E não só nesta situação, durante esses 3 dias depois, né? Foi 2 dias antes, eu já li em meditação e tal. E aí teve o dia, depois 3 dias depois. Quando chegou no final desses 6 dias, eu tava assim, mas tão cansado, meu corpo físico, em geral, né? Eu tava assim, tão cansado, esgotado, como se eu tivesse trabalhado uma semana inteira. Uma semana inteira, os 5 dias da semana, sem almoçar, sem jantar e trabalhando ali o dia inteiro. E dormir, nem dormindo, só às vezes ali cochilando e tal, alguma coisa. De tão forte era o cansaço que eu estava sentindo, né? E naquele momento, né, que aí a gente tomou medicamentos e tal, orientações e tudo, até porque ainda estamos em tratamento, né, de fisioterapia, que é por 1 ano, mas tipo assim, a gente fica só, né, mais de repouso, ando bem, ando pela cidade toda, mas é repouso, né? A gente está em repouso durante esse tempo. E quando esse cansaço seria como se eu estivesse trabalhando, mas é um serviço de estar ali como se fosse um ajudante de trabalhar em obra, ou algum profissional de obra ali, daqueles que você trabalha pesado mesmo, né? Então, era mais ou menos isso que eu estava sentindo, mas não tinha lógica, né? E tal. Mas eu já sabia que tudo aquilo eu já sentia, tudo aquilo era da cabeça, né? Tá na cabeça. O cansaço estava tudo ali. Mas a explicação, aí eu fui começando a ver e estou maravilhado até hoje, porque desde que começou não para, todos os dias, assim, são coisas incríveis. Devido ao peso, assim, de coisas que eu tinha ali, esses 99,99% de certeza, mas ainda, tipo assim, eu tinha uma dúvida, assim, mas como é que é assim, entendeu? Aquelas duvidazinhas assim que, igual eu te falei, a gente não considera nem dúvida mais, né? De toda certeza que a gente tem. Mas vem assim uma clareza tão grande, mas tão grande, que não deixa dúvida. Não deixa dúvida nenhuma. Porque você vê assim, aquela clareza, né? Realmente o que é, aquilo que você viu e tal e pá. E as outras coisas, né? As outras, né? Que estavam ali, que você julgava que era, mas que não era e tal, aquilo que você foi para frente, foi para trás e tal. Você entende também, não só o propósito, né? Mas também o porquê, né? De entender daquela maneira no momento da experiência, né? E durante a experiência o que vai acontecendo. Mas é muito interessante, mas muito cansativo. Tem coisas que nós vamos ir falando, né?
Igual, por exemplo, eu só anotei aqui algumas que a gente já está escrevendo para futuramente, né? E essas grandes clarezas, né, destas situações de 0,01%, inferno, assim, coisas profundas que, no caso, eu imagino aqui, né, eu coloquei aqui algumas coisas, daquelas que eu sinto que foram mais fortes, assim, que mais me desgastou, né, assim, nesse sentido, né, aquilo que mais levou energia, essas situações, um esclarecimento assim, né, em relação ao que eu tinha já bem definido, né, e cada vez a gente procura esclarecer mais. Eu mesmo, por exemplo, eu tive 100% desse esclarecimento porque em relação a todos os outros, entendeu? Aquela sequência, né, tudo assim, encaixando como se fosse um desenho, um quebra-cabeças dos conhecimentos, de conhecimento das coisas que a gente tem, principalmente por vivência, né? Conhecimentos de viver ali a experiência, né? destas coisas. O inferno, pessoas, salvação e também a grande oportunidade de entrar no paraíso. Aquele paraíso que a gente ouve falar desde meus pais, meus avós, né, desde a época deles, aquele paraíso bíblico, né, de filmes e tal, aquele paraíso ali, né, aquela demonstração de paraíso onde tudo é paz, felicidade, natureza, aquilo que é realmente um paraíso. Quando a gente fala paraíso, eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma visão assim geral, né, mais ou menos parecida do que é um paraíso. Então, esta possibilidade de entrar no paraíso ainda aqui, nesta vida, vivendo aqui neste corpo físico que nós estamos. Então, este esclarecimento também, né, também é só a verdade, só ela, que livra as pessoas do inferno. Só a verdade. Nada mais. Nada mais. Obediência, costume, etc, etc. A verdade. Mas esta verdade, ela não é dita por ninguém, né? As pessoas podem nos mostrar o caminho, mas essa verdade, ela é única e exclusiva de cada um. Cada um tem a sua. E eu quero ajudar você a descobrir tudo isso, encontrar tudo isso aí que faz parte, né, desta jornada de vida em paz, onde a gente vai só descobrindo, reconhecendo, perdoando, limpando, purificando, amando incondicionalmente, etc. Paraíso. Resumo: paraíso, caminho do paraíso, vida em paz. Que Deus abençoe vocês, um abraço para todos e um grande beijo. Amigo e irmão Leno Rodrigues.